Pode Dar Grace na área, acelera comigo. Gente, segundo episódio dessa temporada e hoje eu estou muito feliz porque nós seguimos aí na nossa missão, no nosso propósito, que é levar transformação e conhecimento para vocês. E eu estou com um time aqui, gente, de mulheres que tem muita história para compartilhar e para gerar aí um gatilho, um impulso aí, uma mudança também na sua vida, né? Nós temos aqui uma história de vida para compartilhar com vocês. E o tema hoje desse nosso episódio é vida real. Vocês estão vendo? Produção, mostra as meninas aí. Maquiada, bonita, uma elegância em pessoa, escritora, jornalista, modelo, transição de carreira ali, personal. Vocês estão vendo, né? Aí olha pra Gracinha aqui também, bonita assim. Gente, tem bastidor, tem um negócio que acontece por trás. Nós temos também nosso sentimento, a nossa vida, os nossos desafios, né? Como mulher, como esposa, como mãe. E aí, meninas? Desafio, vida real? Hã? Sim? Eu vou começar deixando elas se apresentarem, né? Falar um pouquinho sobre cada uma e falar e contar a sua história sobre sua vida real. E aí, Dani? A Dani é jornalista. É, tá vendo? Alguém vai ter que começar, gente. Vai ter que dar um pontapé nesse negócio aqui. É porque aí ela vai ajudar, gente. Ela é jornalista. Já tá acostumada com esse negócio de gravar, de falar, não tá? Já me entrevistou? Já entrevistei. Algumas vezes? Bom, primeiramente, Grace, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Né? Eu tô muito feliz porque eu te conheço há um tempo. E sei que isso aqui é um sonho que você tinha, um projeto, né, que você tinha aí e realmente se tornou real. E eu tô aqui hoje. Lembra o dia que você me entrevistou? Sim. Eu tenho vontade de ter um programa. Ela tem vontade de ter um podcast. Aí você perguntava e eu super apoiava, falava. E assim, o tempo passou e deu certo. Então, assim... Pra mim, eu tô muito feliz de estar aqui. Curte, comenta e compartilha, tá, gente? Curte aí. Tô muito feliz de estar aqui mesmo, primeiramente. E, como você disse, né, Daniela... Vida real. E aí, meu nome é Daniela Mello. Sou jornalista, tenho 28 anos. Quase 22. 28 anos. E é isso, a gente está aqui hoje para falar, né, sobre a nossa vida, nossos sonhos. Tem desafio? Eu tenho muito desafio. Tenho muitos sonhos também. Nossa. E é isso. E aí, meninas, passa pra cá a bola, jogar a bola pra cá. E é desafio? Está linda, loura desse jeito? Foi difícil? E aí? O pessoal já te conhece no Pode Dar Grace, né, querida? Porque você vive aqui no Pode Dar Grace. Primeira vez, né? Primeira vez na casa nova. Sim, estúdio novo, gente. Desculpa, esqueci de avisar. Mas, mais uma vez, é um prazer estar aqui, né? Pra mim é bom acompanhar, amiga, o seu sucesso, né? A sua trajetória. Eu acompanho e sei o tanto que é importante para você, então para mim é uma honra, sempre. Essas meninas estão querendo me fazer chamar, gente. Eu não preparei nada disso, viu? Mas para quem ainda não me viu, meu nome é Thaís, eu sou personal trainer. Vou fazer 28 anos, ainda 27. Sou casada, eu tenho um estúdio só para mulheres de treinamento, onde a gente tem uma missão de cuidar das mulheres de fora para dentro e também de dentro para fora. O seu lugar é aqui. Esse projeto incrível que é o Estúdio Elite. E só tem mulher. E cuida bem cuidado, viu, gente? Né, Nayara? Cuida bem cuidado? Com certeza. Eu que o diga, né? Quem não treina lá ainda tem que treinar. Olha, já gostei da ideia. Lá é diferente, gente. Lá eu nunca vi nada igual. Você tá querendo me honrar? Eu que vou te honrar. Eu nunca vi nada igual, de verdade. Verdade. Depois eu compartilho, mas no decorrer do programa eu compartilho mais, assim, o quanto ela, além de personal...
ela sempre tem uma palavra de encorajamento, tipo, às vezes, tipo, assim, você não tá num dia tão bom, num dia legal, e o outro vem, vamos, você consegue e tal, né? Igual a produção faz aqui de vez em quando comigo, sabe? A pessoa, vamos, vem. Você já gravou vários episódios, você consegue, né? E o estúdio realmente é luz na vida das mulheres, né? Essa é a missão dele, de abraçar as mulheres. Hoje mesmo uma nova lá foi lá, ela, eu não gosto muito, falei, você tá no lugar certo. Você vai ser acolhida, você vai ser amada, cuidada. E isso é em primeiro lugar. Treinar, a gente treina depois, mas primeiro você vai ser acolhida. Então essa é a missão mesmo. Então, e aí tem uma outra aqui do meu lado que eu tenho até medo, gente, porque o assunto é gestão de tempo. É gestão, Deixa eu ver o livro. Ela é escritora, né? Escritora desse livro aqui, Gestão de Tempo para Mulheres Ocupadas. Meu Deus, quem ficou ocupado hoje? Quem tem compromisso daqui a pouco? Quem tem compromisso? Que hora que termina a gravação, né? Então, gestão de tempo para mulheres ocupadas. Se a gente realmente não organizar o nosso tempo. Ela é esposa do Rafael Medeiros. Vou deixar ela falar, né, gente? Vai. Fala o que você é. Grace, olha, eu quero falar que eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com você. A gente já tentou outras vezes, não deu certo, né? Mas, assim, é uma alegria para o meu coração. O Rafael já esteve aqui com você. E olha, meu nome é Carolina, Carol Prudente Medeiros. Eu sou casada, tenho 2 filhas, a Mariana e a Luísa. Desafio, né? Nós estávamos agora falando sobre educação de filhos. Eu vou comprar seu livro, Gestão de Tempo para Mulheres Ocupadas. Você vai comprar o meu daqui uns dias. Pode deixar. Que legal! Meu filho não é um robô, gente. Uau. Eita! Nós vamos trocar a figurinha. Vamos! E esse assunto que você falou sobre gestão do tempo para mulheres ocupadas, ele revolucionou a minha história. Nossa. Então, o meu propósito de vida é transformar mulheres atarefadas, mulheres estressadas, mulheres muitas vezes envoltas a tantas tarefas e tantos afazeres no dia a dia. Nossa. E mulheres com uma vida mais leve, mulheres, eu falo que é entrar na vibe da imperfeição saudável. Nossa, imperfeição saudável, gostei disso. Porque quantas vezes nós somos tão perfeccionistas e nos cobramos tanto, além da sociedade nos cobrar. Sim. E então essa transformação que eu tive foi marcante na minha vida. E eu quero falar para você que está nos ouvindo aqui que eu te entendo, porque eu também sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, tenho 2 filhas. O povo pensa que a gente não lava louça, que a gente não limpa a casa, que não passa roupa. Ai, ai. Só pensa, né? Só pensa, né? Você pode até ter algumas ajudantes aí, mas não tem jeito. Mulher tem que pôr a mão na massa. É isso, né? Aí. E nós nos cobramos por isso também, Sim. né? Então, assim, esse é o meu propósito, de transformar vidas em vidas mais leves, com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, né? Sim. Que nós possamos juntas avançar em todas as esferas da nossa vida. E é bíblico, né? É bíblico cuidar do corpo, a personal tá aqui. É bíblico aí a nossa comunicação, tá aqui a jornalista, né? É bíblico essa gestão do tempo. Claro que a gente, para administrar tudo, é meio que, né? Como é que fala? Malabarismo, né? Eu custo pra falar essa palavra, por isso que eu deixei pra vocês. Administrar tudo, né? Não é ser perfeita, mas é você conseguir fazer no seu tempo. Eu tenho aprendido muito isso, até o Rodrigo, que estava aqui, produtor aí do programa, ele tem trago isso para mim. Esses dias nós sentamos, eu senti assim, falei, nossa, olha que legal a gente sentar e a gente programar, como que a gente vai fazer isso, como que vai gravar tal dia, tal coisa, né? E você ir planejando, esse planejamento é tão importante, né? É difícil, mas é possível. E quando a gente não consegue, seu esposo mesmo fala sobre isso, o Rafael, quando você não consegue se organizar, se planejar e fazer isso, você vai sofrer a culpa disso depois. O Rafael fala muito sobre isso, eu acho interessante. É verdade. Né? E ali nós temos uma linda, meu Deus, modelo, super da autoestima, né? A gente tenta conciliar tudo aí, amiga. Mãe também, né? Mãe da Yasmin, meu Deus. Conta aí. Da Yasmin, do Arthur, tem o outro Felipe.
Gente, então, para mim é um prazer muito grande estar aqui, Grace. Me sinto muito honrada desde que eu recebi o convite e tudo que se passou. Fiquei muito feliz Na mesmo. verdade, ela é a inspiração do tema, tá? Vou falar pra vocês que eu estava quase meia-noite conversando com essa pessoa e nós conversando. Mulher é assim, não é, gente? Não é? Pra vocês verem que a gente nunca pode se sentir pequena, Tá né? vendo? Porque nos mínimos detalhes que Deus cuida de nós. Eu me chamo Nayara. Nayara Gonçalves, tenho 28 anos, sou modelo, sou empresária, sou mãe, sou esposa, sou filha de um Deus vivo que carrega uma mensagem importante. E hoje eu tô assim, numa transição verdadeiramente de carreira, sabe? Mas venho pensando que o que a gente pode sempre é somar na vida das pessoas. Sim. Às vezes a gente fica, nossa, qual que é meu maior propósito? Eu hoje percebo que Deus me colocou na minha casa, dentro da minha casa, mais próxima da minha filha, para me mostrar que hoje o meu maior propósito é ser mãe. Nossa, que lindo. E impactar a vida de alguém com algum testemunho, com a história que eu carrego. Por eu ter 28 anos, parece ter pouca história. Mas tem muita história, viu, gente? Graças a Deus. 28 anos. Mas carrego, assim, muita coisa que Deus me fez viver, várias experiências. E para mim é uma honra estar aqui. Espero ter várias outras oportunidades como essa. E espero somar na vida de tantas mulheres abençoadas aqui que carregam um propósito maravilhoso. Sim. Gente, o mais lindo, assim, que eu percebi desse time aqui, né? É que todas carregam a identidade de mulher cristã. E eu acho que falta muito isso na mulher. Eu sempre falo que o Pod da Grace, meu consultório, a minha vida, a minha carreira, ela tem que ter Deus no negócio. Não tem jeito. Deus, ele tem que ser o centro da nossa vida. Porque senão, você passa por desafios. Eu tenho os meus momentos de sucesso, mas tenho os meus fracassos também. E se eu não carregar essa identidade que é Cristo na minha vida, como que eu vou conseguir vencer, gente? Para quem é cristão, para quem conhece Jesus mesmo, é quase impossível você vencer sem ele, né? Não tem como, ele é tudo na nossa vida. Sem ele, então, você assim, se paralisa, né? Você se paralisa, você fica frustrada, porque nós somos seres humanos e a gente vai se frustrar com alguma coisa. Sim. Porque nós colocamos expectativa em tudo que a gente vai fazer. Então, se aquilo ali não der certo, você vai ficar frustrado. Só que aí vem Deus, te capacita, te renova, te levanta de novo. E uma coisa, né? Tudo que é nosso esgota. Mas aquilo que é de Deus é inesgotável. Forte. Né? Então, assim, a nossa paciência esgota, o nosso amor esgota, a nossa força esgota. Então, tudo que é nosso é limitado, mas aquilo que é de Deus é ilimitado. Então, Deus, ele tira a nossa paciência e coloca a dele. Aí tem os frutos do Espírito, que a gente tem o amor, a gente tem a longanimidade, a benignidade, olhar para as pessoas com os olhos bons. Sim. Então, tudo isso é um fruto que vem de Deus, do nosso relacionamento com Deus. E essa transformação é que gera profundidade, cria raízes. É justamente isso, é a gente se sentir numa situação difícil na nossa vida, e aí a gente vai lá buscar a Deus e a raiz cresce mais um pouquinho, e aquilo que é de Deus se resplandece na nossa vida, e aquilo que é nosso vai sendo trocado, né, por aquilo que é do Espírito Santo. Uau, e aí? E aí, jornalista? Muito forte. Gente, Muito e Deus, forte. ele é tão lindo. Porque hoje eu estava escutando exatamente essa palavra sobre Deus. Meu Que Deus. Deus, ele é ilimitado. Tem mais um convidado aqui que é o Espírito Santo. Vocês não estão sabendo, não? Mas tem. Ele traz entrou no isso. negócio agora, eu senti. Ele traz isso para confirmar, sabe, amiga? A gente ouve algo e Deus vem com outra pessoa, com outras experiências e confirma isso. Eu ouvi essa palavra hoje sobre que Deus não é ilimitado. Só não tinha ouvido essa outra parte, que tudo que é nosso é esgotado, né? E realmente, né? se a gente for parar para pensar, é dessa forma mesmo. E aí? Ela falando de frustração antes, né? E a frustração, ela faz parte da nossa vida. Sim. Ela faz parte. Em algum momento da sua vida pode ser perfeita, pode ser linda, mas em algum momento você vai se frustrar. E outra coisa também que se encaixou com o que ela falou é que quando eu estava vindo a caminho, né? Olha só. Eu estava ouvindo uma rádio, né? E o jornalista falando sobre um tema de empreendedorismo. Empreendedorismo. E tem a ver por quê? Porque eu já fui empreendedora, ela é empreendedora, né? Tá nessa transição, pelo que eu entendi, você tá nessa transição. E o jornalista estava entrevistando um especialista em empreendedorismo. E ele falando exatamente essa frase. Muitas das vezes você tem medo ou receio de fazer alguma coisa, mas quanto mais você
na verdade, o que você tem, o medo, na verdade, que você tem é o que você está perdendo. Que muitas das vezes, aquele tempo que você está perdendo era para você estar lá na frente, mas você está parada. Me vi aí, viu, amiga? A mensagem que o especialista estava falando é exatamente isso, né? Como eu falei para a Grace, a gente está em busca do nosso propósito, aquilo que a gente busca, nossos sonhos. Então, assim, a mensagem que ele me passou e que eu achei tudo a ver isso, que a gente muitas das vezes não tem que ter medo. Sim, não tem que ter medo de enfrentar um desafio, de empreender, de realizar um sonho. Porque quanto mais você tem medo, Sim. né, mais Ou você na demora. verdade, né, assim, eu fico vendo, o medo, ele é inerente à alma. Então, a gente tem alma e aí a gente vai ter medo. E eu vejo que o grande segredo é a gente ir com medo. Ir com medo. Porque quando a gente vai com medo, o Espírito Santo, ele vai lá, porque a palavra fala, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, a gente vai com medo e aí o Espírito de Deus, ele vai nos conduzindo. E aí a gente vê que não é na nossa força, né? A gente vê que é na dependência dele. A Grace estava perguntando, né? Como que foi escrever um livro, os bastidores de um livro? Já quero um café com você, porque eu vou começar o meu agora, viu? Aí, então. Primeiro foi o desafio do podcast, foi difícil. Depois, mais pro final, eu vou compartilhar, que a Dani tava falando. Porque eu fui com medo, eu fiz uma transição no meio do podcast. Gravar é cansativo, é chato assim. Você tem que estar disposta, você tem que estar em energia. Sim. Você tem que. Aí eu tenho parcerias, aí você trabalha. Gente, é um trabalho. É um trabalho que vai levar à transformação e até sou atacado espiritualmente por isso. Então tem todo um contexto por trás. É o bastidor. E aí? É verdade. E aí, então, quando meu marido, o Rafael, ele tem uma empresa de prestar consultoria para outras empresas, e ele falou: olha, eu preciso lançar um livro para mulheres. Vamos lá, vamos para você dar essa pegada feminina no livro. E eu sou da área jurídica, sou formada em Direito, e aí eu já estudava um pouco sobre esse assunto, porque eu vi essa transformação na vida do Rafael, e eu comecei a estudar sobre esse assunto. E aí nós falamos, então vamos. Aí a gente sentou, então, e agora? O que eu vou fazer? Qual que é a pauta do programa? E aí escrevi uma frase, escrevia um parágrafo e parece que não fluía. E aí apagava tudo e começava de novo até e assim, e vai ajustando, né? Então, eu vejo que a vida real, quando você vê os frutos, eu falo que a gente sempre trabalha isso na Times School, que é a escola de gestão do tempo que a gente tem. E lá a gente fala que o desfrute, ele é uma recompensa da produtividade. Então, quando você vai sem querer... Então, hoje tem podcast, meu Deus, mas eu tô com a minha filha assim, eu tenho tantas outras coisas, meu marido, minha casa, compra do supermercado, açougue, é tanta coisa que tá ali envolvida. E aí você fala, não, eu vou porque a produtividade, ela é amarga no início, mas depois você vai desfrutar da sua semeadura, daquilo que você semeou, daquilo que você decidiu, né? Então eu vejo isso, que a nossa vida real, que é o tema do nosso podcast. Vida real, vai, fala aí. Fala, Deus, vida real. Mais forte daqui, viu, Deus? Então, a vida real, ela tem seus desafios, ela tem seus atropelos. Na vida real, a gente tem medo, a gente sente insegurança, a gente tem sensações de incapacidade, sensações de que não vai conseguir. Mas aí, quando você decide ir, o Espírito Santo vem com a força dele e você se dispõe a fazer, como a Grace está fazendo aqui, você vai vendo os frutos. Frutos, e você vai desfrutando disso, né? Dos frutos da sua produtividade. E eu vejo que é como Deus fez na criação do universo. Sim, nossa. Né? Então, assim, quando Deus decidiu criar o universo, o que ele fez? Ele fez o universo, planejou a criação, distribuiu em alguns dias, em 7 dias. E ele, no final de cada dia, o que ele falava? E viu Deus que era bom. Então, quando fala sobre isso aí no livro. Você traz esse exemplo no livro, certeza. Não, esse não tá no livro. Vai ser no próximo que a gente tá lançando. Nossa, já vem o próximo, gente. Né? E aí?
Então, assim, viu? Deus que era bom. Então, a vida real, ela é assim. Às vezes você vai atropelada, às vezes você tem que dar algumas respostas, às vezes com a sensação de incapacidade, mas quando você vai e decide o fruto disso, você vai ver que é bom, né? É um fruto que é duradouro, é um fruto que vai trazer consistência para a nossa vida em todas as esferas. Então, eu vejo que essa é a grande diferença de pessoas. A Grace, eu acho que creio que ela nunca imaginou que a sua história, o Rafael estava me contando, Reels, né? Viralizou e aí, assim, olha só. As pessoas pensam assim, nossa, de repente, mas não é um de repente, Meu produtor tava falando processo que durou, às vezes, anos e anos e anos, de repente, para quem tá vendo agora, mas o processo dela foi longo, né? Teve todos os desafios. Teve vale, teve deserto, teve de quarto escuro, teve lágrimas, foi difícil, teve vontade de desistir, porque o produtor Rodrigo fala, quando você tá perto de desistir, quando você tá a ponto de falar assim, vou chutar o pau da barraca, porque esse trem parece que não... É quando você tá próximo da mina de ouro. O que é a mina de ouro? Para nós que somos cristãos, é você estar mais próximo do seu propósito. É quando realmente o Senhor fala, agora você está preparado, agora você vai, porque agora você vai ter o que, né? Você já mexeu a massa do bolo, já entendeu, já aprendeu algumas coisinhas, então não vai de qualquer jeito, não, porque Deus não vai mandar o soldado para a batalha, você não pode ir de qualquer jeito, né? Desprevenido, porque tem muita coisa te esperando ali. Mas foi isso, esse vídeo bateu aí. Quantas visualizações, produção? 4 milhões, quase 5. 5 milhões. 5 já tá 5? Eu nem vi mais, eu não acompanhei. Sério? 5.500.000. Meu Deus do céu! Amiga. Que chocante! Quando Deus quer. Viralizei nas redes sociais. Olha 100 mil seguidores. Com a viralização. Mais de 100 mil, Mais de 100. Vai bater 200 daqui uns dias, gente. Ó, vai comprar aqueles balãozinhos lá do 200 pra gente comemorar aqui no podcast, tá bom? Foguete, champanhe. É isso. A gente não pode desistir, né? E é isso mesmo. E aí, ô lindona? Eu tô pensando aqui, amiga. Esses dias a gente conversou e eu falei Nossas aquela conversas frase, profundas, aquelas assim? Deus, ele age na nossa ousadia. Sim. E alguns momentos que eu já compartilhei até com você, eu falei, nossa, eu acho que eu preciso ser mais ousada. Mas pensando na minha história, eu fui muito ousada, porque eu sempre fui uma menina que gostava de brincar com meninos. Eu nunca gostei de lidar com mulher. Desde pequenininha, esses dias eu tava lembrando, eu falei, gente, por que eu tive só amizade com homem? Eu odiava lidar com mulher. Elas começavam com aqueles papinhos, eu falava, Deus me livre, prefiro jogar bola. Eu sempre fui assim, meio machinho mesmo. Eu gostava de brincar com os amigos do meu irmão. E hoje eu trabalho só com mulher. Nossa, pensa. E eu lembro que quando eu fui entrar na faculdade, eu fiz um propósito com Deus, um jejum. Falei, Senhor, me dá amizade com mulheres. Não quero mais amizade com homens, eu quero amizade com mulheres. E eu entrei para educação física. Quando eu entrei na minha sala, eram 50 alunos. Tinha 46 homens. Nossa. Era eu e mais 4 meninas. 45 homens, eu e mais 4 meninas. Falei, meu Deus, eu não acredito. Eu só tenho essas opções, então eu vou fazer delas minhas amigas. Se tornaram minhas amigas. E Deus virou a minha história. Hoje eu só trabalho com mulheres, não tenho alunos homens e virou a minha missão de vida. E eu tenho muita habilidade com isso. Então o Senhor transformou a minha vida e através de uma ousadia mesmo. Eu decidi que eu queria trabalhar com mulheres. Eu decidi que eu queria que minha história mudasse. E ela mudou. Então, assim, realmente Deus age na nossa ousadia. A gente precisa dar um pé para depois a gente conseguir caminhar, né? Que o Senhor vai empurrando, vai colocando as oportunidades. Eu nunca imaginei... Se há 10 anos atrás alguém falasse para mim, eu ia rir. Falava, nunca. Eu queria ser treinadora de futebol. Mexer só com homem. Nunca imaginei na minha vida estar na área fitness, assim. Nunca foi assim... Com mulheres ali. Com mulheres menos ainda, né? Assim, lidar com fitness e ainda com mulheres, jamais passaria pela minha cabeça. Mas o Senhor, quando Ele quer, Ele faz, né? Basta a gente dar um passo, né? Então, foi muito claro isso na minha vida. E eu fico muito feliz de acompanhar, viu?
Não, Eu treino com ela na minha casa. E A já gente faz tempo que você começou treina, né? Na pandemia, né, amiga? Todo mundo ali parado, sem fazer nada. Ela mandava os treinos online. Eu fazia com a minha filhinha, ela pegava o celular, era a sensação. Quando não tinha Yasmin, o pessoal falava, uai, cadê Yasmin? Porque ela ia, fazia os treinos. Quando passou a pandemia, que já podia ir até a casa, a Thaís ia, me dava, assim, os treinos lá e ela falava desse sonho. E hoje, ver você lá com aquele estúdio, hoje eu carrego, assim, muito orgulho de falar, de falar para as mulheres, porque tem gente que não eu tem, também. gente. E as pessoas ficam, nossa, agora mesmo, eu até falei para você hoje, né? Tem uma amiga que tem filho, nossa, eu vi lá que você leva Yasmin, tem como levar criança? Tem como levar. Lá elas te abraçam. O ano passado eu fiz um curso de casais, porque a mãe da Thaís me falou, a Patrícia, que tem um estúdio lá, né? Tem o Espaço Elite lá. Então, assim, gente, o dia que eu acordo, a Thaís sabe, que eu não vou treinar de manhã, eu fico irritada. Tem alguma coisa errada. É uma terapia, lá você se sente bem, você se sente acolhida, você tá ali cuidando do seu corpo, por mais que a minha vida é muito corrida, assim como ela falou, né, a gente tá sempre correndo, fazendo algo, mas você tem que tirar um tempo para você, Sim. porque se você não cuida de você, quem que vai cuidar de você? E você, para cuidar do seu esposo, para cuidar dos seus filhos, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Perfeito. Né? Continua, tô gostando. Como é que é pra você? O quê? Sim, pra gente cuidar da nossa casa, pra gente cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso marido, a gente tem que estar se sentindo bem, a gente tem que estar com a autoestima elevada, a gente tem que estar bem cuidada, porque se você tá triste, se você tá abatida, você passa isso sem querer, na maioria das vezes sem querer, pros seus filhos, pro seu esposo, sabe? Sim. Então eu brinco, eu falo, amigo, o dia que eu não vou treinar de manhã, meu Deus do céu, eu vou à tarde, mas eu já fico irritada. Não, e eu tô assim, eu tô morrendo, né? Porque eu tô sentindo falta, porque eu nunca treinei de verdade, gente, eu nunca treinei na minha vida. Pra mim, como eu treinei com a Thaís, né? Porque, por exemplo, eu nunca tive isso. Igual assim, eu nunca tive a evolução do meu corpo como eu tive com ela cuidando de mim, porque tem 1 mês e meio que eu não tô treinando. E eu já tô sofrendo, porque eu tô morando um pouquinho longe do estúdio. Aí tá difícil pra mim. E eu já tô sofrendo na minha logística, como que eu vou me organizar pra conseguir treinar Mas você com vai ela conseguir. pelo menos 3 vezes Você na vai semana. conseguir. Eu vou conseguir. Vai. Gestão de tempo. Gestão de tempo. É de Deus, hein, amiga? Não, mas desculpa, seu cérebro tem essa facilidade, viu, Pois amiga? é, tá vendo? E aí, o que acontece? Eu encontro ali uma personal. Encontrei hoje uma amiga, se transformou em uma grande amiga, porque a Thaís, ela acaba fazendo isso, você queria trabalhar com mulheres, minha filha, agora você tem um monte atrás de você todo dia. dia. Ontem eu tava lá fazendo minha beterraba, mandei uma foto pra ela, comprei a beterraba, eu tomei o suco de beterraba ontem, eu bati uma beterraba, amiga, e tomei. E assim, ela falando pra mim, porque eu falando pra ela, acho que eu tô faltando ferro, não sei o quê. Ela, tem que ir no médico, tem que fazer um exame. E ela pega aí no ela, pé. já fez as verdurinhas, compra um brócolis, Pega. coloca o brócolis em cima. Então assim, ela te ajuda, te incentiva. Gente, faz a diferença, né, alguém? Faz Claro que a toda gente tem que ter diferença. automotivação pra gente fazer, mesmo sem ela ficar falando pra gente, tem que Isso. treinar. Eu que tenho que querer, Isso. mas faz a diferença alguém cuidar de você, porque tem momento que a gente tá frágil, que alguém cuidando a gente é muito diferente. Então isso é muito bom, né? Mas uma das coisas que eu tenho visto, amiga, é o tanto que isso faz diferença na criação dos filhos também. Ontem eu vi alguns artigos, algumas matérias de um rapaz falando sobre isso. Que quando principalmente a mãe, né, gente? A gente sabe que a mulher é o pilar da casa. Então, quando ela tem essa rotina de treinar, de se alimentar bem, a casa inteira dela pega a mesma rotina. E para a educação de filhos, é maravilhoso. Como você quer que os seus filhos cresçam saudáveis, gostando de atividade física, tudo aquilo que que é politicamente correto, né? Que a gente sabe. Se você não faz, a criança vai fazer o que você faz, não o que você fala. Então, o tanto que a mãe, ela tem essa responsabilidade mesmo de se alimentar bem e de treinar, né? De ter uma vida ativa para influenciar os filhos a não chegar na obesidade, a ter uma vida ativa, né? Falou muito comigo isso ontem, eu fiquei chocada. O quanto que é de responsabilidade nossa, né, da mulher, de levar essa educação para os filhos. E é tão impressionante porque todos esses cuidados que você faz com o corpo, com a alimentação, todos esses cuidados, eles refletem no nosso
alinhamento emocional. Então, quando você tem um corpo bem cuidado, se alimenta bem, quando você quando as suas ações têm coerência com o seu eu autêntico, com aquilo que você acredita, com o seu propósito de vida, você, quando existe essa coerência, você tem um equilíbrio nas emoções. Você fala, nossa, você tem alegria, você tem sensações de desfrute, de deleite. Então, a gente... hoje nós vivemos uma geração de pessoas muito agitadas, sobrecarregadas, mulheres que não têm tempo para se exercitarem. Assim, dizem que não tem tempo para se exercitarem. Quem quer faz o tempo, né, gente? Gente, o tempo nunca sobra, gente. É muito bom. Tem que dar Pegar no pé dessas mulheres. Porque, assim, tempo não sobra. Não. Tempo a gente decide ter. Então, ninguém constrói a vida que quer sobrando tempo. É a prioridade também, né? Como é que é? Você decide? Tempo não sobra. Tempo a gente decide ter. Né? E ninguém constrói a vida que quer sobrando tempo. Então, a gente decide que é a decisão de ir se exercitar todos os dias pela manhã, quando acorda. E aí você vai colher os frutos disso. E o tempo, ele vai se aperfeiçoar para as outras áreas da nossa vida. Eu estava lendo um poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala o seguinte, que o nosso sorriso, ele possa brilhar mais do que o chão da nossa casa. Vixe! Meu Deus do céu! Como é que é o negócio? Então, assim, quantas vezes nós mulheres a gente quer a casa perfeita, a gente quer os filhos perfeitos e a gente decide cuidar de nós mesmas depois que zerar as outras coisas. Então, assim, depois que minha casa estiver limpa, que o banheiro estiver brilhando, que eu abrir a porta da casa e... Igual propaganda de televisão, que levanta o brilho. Hoje você vai estar cansadíssima, vai querer ficar no sofá. E nervosa. E nervosa. É que a mulherada de hoje é tudo povo anda estressado, né? Por quê? Porque não tem coerência. Eu estava ouvindo uma pesquisa científica, isso é cientificamente comprovado. Por que muitas mulheres chegam ao final do dia com a sensação de frustração, de estresse e de... Lá ela era frustração, estresse... Ansiedade. E ansiedade. Por que muitas mulheres chegam ao final do dia assim? Porque as ações dessas mulheres não têm alinhamento e coerência com o propósito de vida delas. Então, olha só, uma pesquisa científica que é tão bíblica. Então, assim, se o meu propósito de vida é ser saudável, mas eu não tenho nenhuma ação ao longo do meu dia que vai me conduzir a uma vida saudável, eu vou me sentir triste. Eu vou me sentir desalinhada, eu vou me sentir frustrada. Então, e aí envolve todas as esferas da nossa vida. Então, se eu quero um bom relacionamento com Deus, quero ouvir a voz de Deus, mas ao longo do meu dia eu não tenho nenhuma ação que tem coerência com esse propósito do meu coração... Né? Eu vou me sentir entristecida. E aí entra o casamento também, criação de filhos, todas as esferas. Então, realmente, isso faz muita diferença, né? Ontem, na beterraba que eu comprei, que eu cozinhei, eu fiz o suco pra mim. E aí, coloquei pra Ana a beterraba. E aí, eu fui comer perto dela, assim, ela me viu comendo a beterraba. Eu enfiei uns 4 pedaços, assim, no garfo e comi, separado o arroz, o feijão, da carne, né? Ela, ai, mamãe, você come assim a beterraba? Você não acha? Porque ela é meio sem graça, né? Porque eu misturo com arroz. Falei, não, filha, se você gosta assim, se é assim é melhor. A mamãe já tá acostumada, eu já comia muita beterraba quando eu era pequena, então eu gosto de beterraba, né? E ela ficou me observando, que é o que vocês estão falando, né? O exemplo, tudo isso, essa organização, ir no supermercado, comprar, mostrar, eles participarem também, ajudar. Aí o suco mesmo, que eu, sem açúcar, eu só bati a beterraba e tomei a colada, né? Fui dar pra ela, ela, nossa, mãe, eu falei, não, tudo bem, esse aqui pode ser um processo, pra mim é mais rápido, deixa você vai conseguir. Eu não Frutas que são mais doces, mas tudo é uma... Ontem ela viu você fazendo isso. Foi. Daqui uns dias ela vê de novo. Daqui uns dias ela toma e é super normal. Quando ela vê alguém, ela... eu tomo suco de beterraba. Minha mãe toma. Não vai ser algo difícil para ela daqui uns dias. Estranho, né? E provavelmente, para os filhos dela, ela vai incentivar. Porque começou aí. Então, é por isso que... Ontem eu vendo, as gerações... a geração de hoje, né? Está do jeito que está, com alto nível de obesidade infantil. Eu vi uma matéria que falou assim, ó... daqui 10 anos, pelo menos
Gente, olha isso. Pelo menos 50% das crianças estarão obesas. Credo! Obesas. Nossa. Eu fico triste. Meu coração se entristece. Por quê? Começa de casa. Pai, igual as crianças com depressão. Aí eu. A criança, ela não tem poder de escolha do que ela vai comer. É os pais. Nossa. Que falam, ai, mas tadinho dele. Tadinho por quê? Se ele não estiver convivendo com alguns alimentos, não é tadinho. Para ele é normal. Eu tenho uma aluna que a filha dela tem 7 anos. Nunca tomou refrigerante até A minha hoje. também nunca tomou, não. Ela realmente, pouquíssimas coisas que ela já teve acesso a açúcar. Ela ama sorvete. E a mãe dela falou, dia de sábado é o dia da gente ir ao shopping e tomar o sorvete. Então, ela conta os dias para tomar o sorvete. Ela vai numa festinha, se for quinta, se for quarta, ela fala, não, hoje eu não posso. Olha, já tem uma Ela já tem a consciência, Exatamente, né? porque nem faz falta para ela o dia de tomar o sorvete no sábado. E é uma casquinha, não é um pote, não é uma tigela. vai usar gelo, né? É uma casquinha de sorvete puro, sem nada mais. Então, assim, eu falei, gente, eu admiro tanto você, eu quero ser assim. Ela falou assim, aí eu perguntei, qual é o segredo? Sabe o que ela falou? Eu faço assim. Não tem como a criança ser diferente se você faz assim. Então, começa na mulher. Pra gente ter uma geração lá na frente de crianças saudáveis, de filhos saudáveis, começa pela gente. Nós somos saudáveis para as crianças. Thaís, essa questão também de obesidade é o estilo de vida da criança. Hoje em dia as crianças são muito tecnológicas, são muito tecnológicas. É celular o tempo todo, tablet. Então, assim, daqui uns anos, o que elas vão querer? Não vai ter disposição para treinar, então vai mais de um estilo de vida. Fala que as telas tiram até a fome, né? Não, e come sem pensar, né? Come sem concentrar na comida. E é a nossa geração, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo que a psicóloga fala, hoje a chupeta da criança é um celular. Porque é muito mais difícil. É muito mais difícil você educar. Gera tempo, gera paciência, você tem que saber lidar com as emoções da criança, né, Grace? Nosso podcast agora, nós gravamos um episódio antes desse, né? A gente tava falando, o tema era educar de verdade é chato, é cansativo. Sim, vai dar trabalho. É mais fácil bater, dar o celular e colocar de castigo, né? Isso. É muito mais cômodo uma mãe entregar uma tela para uma criança, sabe? Só que aí vai gerar muitas outras frustrações, vai gerar muitas outras coisas negativas para essa criança. Eu, como mãe, eu sinto, assim, diariamente como é difícil educar. Mas eu sempre tento dar, assim, para minha filha o tempo limitado. Questão de atividade física, a Thaís lembra. A Yasmin, com 1 ano e pouquinho, ela fazia burpee. Ela fazia os agachamentos junto comigo. Então, assim, os nossos filhos, eles literalmente são os nossos espelhos. Então, é o que você faz. Não, mamãe treina. Aí, fui buscar ela esses dias, a prima do meu esposo tem uma academia também de crossfit. Aí, eu cheguei lá e falei, não, mamãe, não quero ir embora. Eu tô treinando. Nossa, eu tô pregando. Tô pregando, mamãe. Eu treinei muito. Então, assim, nós somos, sim, os espelhos para os nossos filhos. Então, se você quer ter um filho que leia um livro, você tem que ler o livro. Nossa, obrigada. Obrigada. Mas é verdade, porque não adianta você falar, nossa, eu quero tanto que meu filho leia, mas se ele não vê você fazendo isso, porque os nossos filhos, eu entendo que uma criança de 2, 3 anos é um livro em branco. Então, tudo que ela vai fazer é algo que elas vão ver nos pais como exemplo, né? Então, assim, é poderoso. Está convidada para participar do pod sobre educação e psicologia, Eu tá bom? aceito. Meu Deus, que isso, hein? Nossa, isso aí. Eu aprendi muito com você, doutora Grace. Meu Deus, tem que falar. Poderoso, amiga. É poderoso. E assim, é tão bom você ter autoconhecimento, você ter alguém que te mostra, que abre a sua mente. Eu tinha a mente muito fechada, sabe? Assim, eu tive uma criação muito boa, sou apaixonada nos meus pais, mas a gente, lá na geração passada, hoje é outra geração. Então, você tem que saber lidar de uma outra forma. E você precisa de um profissional que vai abrir sua mente, que vai te mostrar o caminho mais tranquilo, mais calmo. Hoje, assim, eu vou fazer uma coisa, eu lembro da nossa conversa. É claro que eu não sou 100%, né? Mas, assim, aprendi muito e eu acho que em todas as áreas da nossa vida a gente tem que estar aberto a aprender. Tanto para ir e ter disciplina, para ir cuidar do corpo, para cuidar da mente, que é o principal, se a gente tem que estar bem com Jesus. Sim. Que Jesus, ele abre todos os caminhos, igual ela falou aqui da questão da frustração, né? Do medo. Eu me peguei
há pouco tempo paralisada, porque eu tinha uma loja física. Então, assim... Então, só te cortando, eu já ia fazer essa pergunta, que eu ia falar assim, vamos voltar na bola assim, ó. Eu ia falar assim, ó. Estamos como em conexão. Como você é essa mulher? Porque você tá vendo uma mulher toda linda aí, e aí? Conta essa mulher. Essa mulher morou 14 anos na fazenda. Eu morei 14 anos. 14 anos da minha vida eu morei na fazenda. Sem energia, sem televisão. Vida real, então, gente. Vida real. Quem me vê aqui hoje como modelo, assim, claro que a gente quer passar uma imagem boa, a gente não quer passar algo ruim. Só que também a gente não pode só passar coisas boas, porque não acontece só coisas boas com a gente. A gente vai olhar essas maiores influenciadoras hoje, o que elas estão fazendo? Estão mostrando a vida real, porque as pessoas, elas querem ver a vida real, elas não querem ver só, tipo assim, a Nayara, super-herói, isso, né? A gente não é isso, entendeu? Então, tem nenhuma Mulher Maravilha aqui, gente. Então, assim, eu tive a experiência com vendas muito nova. Aos meus 15 anos eu comecei a trabalhar com vendas. Então, assim, aí apaixonei por moda. Meu primeiro comércio foi uma papelaria. Eu amava, amiga. Nossa. Materiais escolares, eu amo a papelaria. Agora eu lembro. Gente, eu sabia o valor de tudo. Borracha, caneta, tudo. Tudo a gerente vinha e perguntava, Nayara, tal coisa, tanto. Aí eu brinco hoje, como a mente da gente muda, né? Então, assim, só que quando eu tive o meu primeiro contato com a moda, eu me apaixonei pela moda. E só como vendas. Depois vocês vão lá nas redes sociais dela. Vou pedir a produção para colocar aqui, gente. Vocês não têm Nayara noção. Gonçalves. Hoje eu estou somente com a loja online e está nas mãos do Senhor. Eu sempre falo que eu gosto muito daquele versículo que fala lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, que fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Então eu me peguei sim paralisada, frustrada. Eu estou abrindo meu coração e falando de algo que eu nunca falei. Eu fiz um vídeo quando eu fiz quando eu estava fechando a loja, porque quem esteve lá, a Grace esteve já no finalzinho, né? Mas a Thaís esteve lá comigo, a Thaís fez live, a Thaís estava lá sempre me ajudando, né? E assim, me apoiando, e ela sabe como era lindo. Era um sonho realizado. Deus me deu um sonho que eu tinha, e eu tinha um sonho, mas eu achava que ia ser algo menor. Mas Deus me deu aquilo lá tudo, sabe? Sabe quando você sonha com algo, mas Deus te dá bem além do que aquilo que você pediu? Então, assim, só que aí eu me peguei. Quando você vai para a vida real, quando você vê, é como você falou do livro. Não, vou fazer um livro, vou escrever um livro. Só que você começa a escrever, você fala, meu Deus, e agora? Aí você apaga tudo de novo, começa de novo, ajusta alguma coisa. Então, eu fiquei vários dias, vários meses pensando o que fazer, como eu ia parar, como eu ia fechar, e aquilo ali tava... E eu sou uma pessoa muito intensa em tudo, sabe? E aquilo tava... Perfeccionista. E Sabe o que é isso? E aquilo tava me deixando sem dormir. Você marca um café com a Com certeza. Nossa, A gente vai fazer um bate-papo. todo mundo lá no Estúdio Elite, combinado? Podia ter mandado shake pra nós hoje. Esqueci de pedir sua mãe, gente. Nossa, tem muita coisa gostosa, saudável, né? E aí? Então, assim, aí quando Deus me deu mesmo, eu comecei a orar e falei, Jesus, me mostra, o que eu faço? Então, quando eu consegui fechar, falei, eu vou fechar, Deus me deu, né? Fechou um ciclo. E Deus me deu tranquilidade, me deu paz, sabe? E aí eu comecei, só que aí, quando passou desse ciclo, dessa fase, veio o medo, que é o que você falou, que estava entrevistando, né? Porque você fica com medo, você fica paralisado, você se sente frustrada, porque a gente cria expectativa num projeto que a gente faz. Só que aí vem Deus, fala, filha, você precisa estar aos meus pés. Você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar graça, porque os sonhos não param, os projetos não param e a vida continua. Então, confia. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Uau. Então, Deus sabe de todas as coisas. Claro que nós somos humanos, nós somos esgotáveis, né? Então, assim, a gente se pega frustrada, a gente se pega triste. Às vezes, até comentei com a Grace quando ela falou, amiga, manda aí qual é o seu propósito de vida, manda aí. Eu falei... Pedindo ela. Foi algo assim, ela falou assim, amiga, você acabou de me dar o tema, tipo assim, você me inspirou, porque pra gente falar sobre vida real, que hoje é o que a gente precisa, falar a vida real, que as pessoas se sentem frustradas, porque só mostra algo bom, mostra só a produtividade, assim, os frutos, como ela falou, né, só a recompensa, mas assim,
tudo tem algo por trás. Tem a superação gera oportunidade, a oportunidade gera recompensa. Então, assim, é toda uma fase, é todo um processo. E a gente vai passar pelo processo pra gente entender lá na frente. Talvez hoje eu me pego, assim, sem saber o que Deus está querendo, mas lá na frente eu vou entender. Assim como eu já passei por outros processos muito fortes na minha vida e hoje eu entendo exatamente por que eu passei. Naquele momento eu não entendia, mas hoje eu sei exatamente porque Deus me permitiu passar por aquilo, sabe? Por isso que é bom a gente carregar essa identidade, né? É o mais poderoso que nós temos, né? Não é a nossa maquiagem, não é a nossa roupa, não é a nossa carreira, não é a nossa profissão. É realmente Deus na nossa vida, porque Ele guia a gente para o lugar certo, para o caminho certo. Por mais que seja difícil os processos e os vales e os desertos, que todo mundo passa, aí existe a escolha, né? O pastor Mac fala muito sobre isso, né? Você escolher viver ali na dor ou você vai reagir, como é que você vai fazer? A dor, ela é inevitável, né? Todos nós vamos passar. Mas assim, uau, hein? E realmente, gente, eu tava conversando com ela à noite e ela, o que eu coloco? Porque ela tá num processo de ressignificação, de transição de carreira. Tô te olhando aí, vendo, acho que uma juíza, meu Deus. Ô, Glória, eu recebo. Aí, parece assim, olha pra ela, né? Uma mulher bonita, linda, com um sorrisão. E aí, o que acontece? Ela tá em busca agora dessa transição, ela é modelo, gosta dessa carreira. Eu te admiro muito, Isso, assim. gente, eu comecei, assim, minha carreira de modelo, até a Thaís ali perguntou, amiga, você vai falar? Eu falei, não, deixa isso. Mas, assim, lá na minha cidade, assim, quando eu fiquei conhecida, foi porque teve um concurso, Garota Country, e eu ganhei esse concurso como rainha do rodeio. E aí, menina, Grace, foi tipo você, amiga. Quando eu olhei no Facebook, não tinha mais nem como aceitar o povo de tanta gente. Eu falei, meu Deus. E foi assim, 2 anos seguidos, porque no outro ano não teve. E até hoje tem gente que fala Garota Country, outros falam Miss Minasul. Vim pra Goiânia, tentei a carreira de modelo também, de Miss. Participei do Miss Goiânia 2015. Lembro como hoje. Eu nem sabia, hein? Participei, amiga. Assim, é tudo um processo, né? A gente sabe que Deus é que sabe de todas as coisas. Passei por aquilo, mas eu queria muito a área de modelo e tal. Fui em busca, fiz um curso com o Ronaldo Oliveira, ele é bem conhecido em Goiânia. Fui, fiz o curso, tive lá a formatura e tudo, e depois eu fui procurar. Eu sempre trabalhei muito. E hoje, para mim, me pegar parada é realmente entender que Deus está trabalhando na minha vida. Deus tá cuidando, sabe? aí, hein? Porque eu vim com essa cabeça e tal. Só que aí eu falei, Deus, eu vim aqui para um propósito maior. Aí fiz a faculdade. Da faculdade, eu estava trabalhando em uma loja. Eu trabalhava como vendedora, saía da loja, ia para a faculdade. Saía da faculdade e ia para onde? Academia. Sabe que hora que eu chegava em casa? 1h da manhã. Então, se você quer treinar, você treina. Você treina, você acha um tempo, né? Você decide ter um tempo. E eu tinha esse tempo. Então, assim, e depois eu fui... E com tá sempre muito corrida, eu peguei e fui e falei, gente, eu preciso hoje deixar Deus trabalhar na minha vida. Porque eu tinha, depois disso, depois da loja, eu saí e falei, não, eu tô na área do direito, eu vou pro direito, porque eu preciso estar conectada com a área. Porque eu tava na área da moda e do direito. Então, eu saí da loja, peguei 2 estágios. Eu estagiei na uma das advocacias que tem mais de... Na época, tinha mais de 43 filiais no Brasil, que é a Nelson Williams. Será que tem uma juíza por aí, Eu gente? fiquei várias vezes, eu fiquei vários anos trabalhando lá como estagiária. Trabalhei na Assembleia Legislativa também. E aí, que bom. E aí, depois, saí da academia, vendia semi-joia. Então, a minha vida era muito corrida. E veio Deus, trouxe o meu esposo Rogério, que está sempre cuidando de mim, da minha casa, da minha família. Trouxe ele para me ensinar muitas coisas, para trabalhar muito no meu eu. A paciência! E trouxe a minha filha também, né? Então, hoje... E aí, veio uma loja... que foi um sonho realizado, veio tudo isso, aí fechou esse ciclo, e hoje eu me pego confiando no Senhor. Porque eu olho para trás, não é fácil hoje, até brinco. Às vezes, com a Thaís, eu falo, amiga, como que eu vou levantar? Eu levanto 9 horas, vou pegar um stories, falar, oi, não sei o quê, sendo que eu vou lá, vejo da Grace, acordou 7 horas. Vou lá, vejo o Thaís, 5h30. Vou ver uma amiga minha, 6 horas da manhã, eu falo, não, o que eu tô fazendo aqui? Nem gravo. Só que isso é a vida real. Porque assim como eu, tem muitas outras pessoas passando por essa transição, vivendo isso, vivendo que não saber o que fazer. Aquele dia, Grace, eu quero deixar aqui para vocês, aquele dia que a gente estava conversando, eu fui ver uma pregação da Joyce Meyer, eu acho que aqui todo mundo conhece, né? E eu anotei alguns pontos que falam assim, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Gente, é muito poderoso. Aí tá, sabe qual que é a primeira coisa? Orar e não desistir. Então, quando eu não sei o que eu faço,
vou orar e eu não vou desistir. E a segunda coisa é, não tente entender todas as coisas. Simplesmente confie em Deus para ter todas as respostas que você precisa. Não tente entender todas as coisas. Nós somos humanos, nós não vamos entender. E outra, Deus não vai te falar. Se fosse falar para você, Grace, que hoje você estaria com 177 mil seguidores, com um Reels de 5 milhões... Eu desisti de Deus, eu ia achar que o dinheiro era mais importante, Sim, que a fama era mais importante. E o que for, não é nem isso. Se falasse isso, você ia com gás. Mas falasse o Sei não, processo que você ia passar. Nó. Entendeu? E o último ponto que fala assim, ó, continue fazendo aquilo que você sabe. Porque então Deus fará aquilo que você não sabe fazer. Então continue fazendo o que você sabe. O que a gente sabe fazer? É orar e pedir a Ele graça, pedir a Ele que nos fortalece, nos capacita. Porque o que a gente não sabe fazer, Ele vai fazer por nós. Meu Deus, E aí, uau. aí ela deixou um versículo que eu coloquei aqui, até mandei no grupo, que fala lá em João 11, versículo 40, diz assim: disse-lhe Jesus, não falei que se você crê, que se vocês crescem, veria a glória de Deus? Se nós crermos, né? Isso, antes dele ressuscitar Lázaro, ele falou isso. Então a gente tem que crer. É claro que as dúvidas vão vir, o medo, nós somos humanos, vai vir. Mas a gente tem que estar ali buscando conhecimento, buscando estar sempre firme. E assim, tá aqui falando isso, abrindo meu coração, cheguei aqui tão nervosa. Diz que nem mas sei não como é que eu vou participar do podcast. Tá aqui arrasando, já pode sentar aqui no meu lugar? Não, amiga, só você. E aí, arrasou. Mas é isso, me sinto honrada e feliz de dividir isso com tantas mulheres de peso, né? Tem mulheres agora não, né? Quando há mulheres que vão assistir esse episódio e que vai se pautar em tudo que você acabou de dizer. Ei, deixa eu falar, tô aqui linda, maravilhosa, mas eu tenho os meus processos. A vida não é dessa forma, né? É verdade. Né? Então é isso, parabéns. Gente, isso! Agora eu vou passar a bola aqui, porque eu fui ler também, né? Ela também preencheu lá e mandou pra mim. Ela contando a história dela de resiliência. É algo que eu me identifico muito, eu também sou muito resiliente. Eu tinha tudo pra desistir de muitas coisas, né? E eu vejo assim o quanto Deus ele vai colocando anjos do nosso lado, pessoas, né, Thaís? E o Senhor vai trabalhando. E a Dani compartilhando, ela falou, né, que sobre a carreira dela de jornalista, que você perdeu seu pai, que você sempre novinha, parecida com a história da galera. E aí, compartilha. Como é ser essa mulher? Temos a mesma idade. Pois é. Parecido. Primeiro eu vou falar de propósito, foi uma coisa que até a Thaís comentou agorinha. O nosso propósito, muitas das vezes, tem a ver com aquilo que a gente não quer fazer. Com certeza. Porque ela não queria lidar com mulheres. Olha só, hoje ela só lidar com mulheres. É verdade. E comigo não foi diferente. Eu fui uma adolescente, assim, eu sempre, desde criança, sempre fui muito tímida. Muito tímida. Nossa. Vocês me verem aqui mesmo. falando. Não, sempre fui muito tímida. E qual que é a posição que eu estou hoje? Eu sou jornalista. Então, assim, muitas das vezes... Câmera. Às vezes, Ação. a gente fazer aquilo... Por que a câmera gente- trava, hein, a gente, jornalista? Me conta. Exatamente. Tem muitas coisas aí, ainda estou vivendo esse processo. Deus está me colocando em muitos lugares, né, que eu não esperava, mas que Ele está me colocando para poder passar por esses processos. Então, assim, eu comecei comecei a estudar jornalismo. Na metade do curso eu parei. Eu parei por diversos motivos. E dentro desses motivos, tá? Porque eu perdi meu pai. Então, assim, foi algo que marcou muito minha vida, né? Eu acho que qualquer pessoa que perde um pai, isso é uma perda muito grande. Meu Então, Deus. mexeu muito comigo. Eu fiquei ali um tempo, né, me recuperando. E foi um dos motivos também que eu parei. E nesse meio termo, eu fui fazer outro curso, desisti do jornalismo. Essa parte eu não sabia, não. Não sabia, né? Muita coisa. Meu Deus. Antes disso também já fui modelo, agenciada, já passei por muita coisa. Você tem muita coisa pra gente. Verdade. Vai que ela aceita ser modelo de novo. Né? Fui modelo, só não fui embora. O pessoal da agência queria que eu fosse embora, só que minha mãe não deixou, porque era muito novinha. Eles falaram, essa menina é perfil de passarela. Mas não deu certo, não porque minha mãe não deixou, mas realmente não estava nos planos de Deus. Eu segui essa carreira. Então, voltando, aí eu fiz, tranquei o curso, comecei um outro curso. No segundo semestre, eu não quero fazer mais. Não quero. E chorava e falava, não entendia o porquê que estava acontecendo aquilo. E eu fui conversar com a minha mãe.
E ela, eu quero que você volte, então, a fazer jornalismo, né? Aí foi onde que eu pedi a direção de Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor tem alguma coisa para mim no jornalismo, então que o Senhor encaminhe as coisas, coloque essa vontade no meu coração, esse desejo. E foi o que aconteceu. Eu dei o primeiro passo ali, voltei a estudar com aquele gás, me formei e aí comecei, né, a atuar na área. E eu acredito assim que Deus, ele coloca a gente nesses processos. Talvez eu não sei, mas eu não seja o resto da minha vida jornalismo, tanto que eu tenho outros sonhos também. Tenho um sonho de empreender, ter minha empresa. Tem que conversar depois, então. Como eu te falei também, um sonho de gerar emprego para as outras pessoas, né? Porque eu sei como é, eu já trabalhei também em loja de roupa. Eita, Jesus! Trabalhei no shopping. Já trabalhei. Trabalhei muito. Já trabalhei, então, muitas coisas Deus vai fazendo, assim, é um processo. Como eu disse, eu não sei se eu vou ficar para o resto da minha vida jornalismo, mas... Aí você trancou e voltou Eu tranquei e depois voltei. pro jornalismo. Fui nos documentos. Deus abriu seu coração e... Peguei Depois todos de os quanto documentos. Uns 2 anos depois. Uns 2 anos. E aí, toda a minha documentação estava lá intacta. Cheguei lá, peguei a documentação, levei na faculdade. A coordenadora, na época, assim, me ajudou muito. Foi um anjo na minha vida. E encaminhou tudo, incluiu muitas matérias. Dentro de 1 ano e meio, eu formei. E aí foram surgindo outras oportunidades, né? Eu fiz estágio. Então, assim, tudo é um processo, como eu disse, né? Então, assim, gente... Mas só te cortando aqui, isso é importante que você está falando, para as mulheres que estão nos assistindo, que é um processo. E muitas mulheres desistem no meio do processo. Porque você não pode desistir no meio do processo. Com certeza, a história ali que a Nayara contou, aí vem pra você contando a história. Eu sempre brincando aqui com a Carol sobre o livro. Tem a Thaís, que eu acompanho a história dela de empreendedorismo, do estúdio. E tem a minha história também, aí eu entro dentro desse time aqui, tem a minha história. No meio do processo, é a hora que nós queremos desistir. Porque o processo é difícil, a escolher o caminho, tomar decisões... Precisa de muita maturidade, precisa de Deus, precisa de muita consciência ali. E é muito mais fácil desistir, Dani. É muito mais fácil, quer saber? Então, quer saber, já que eu quero empreender? Não, pra que eu vou... Deixa esses 2 cursos parados aí, eu não vou formar em nenhum, não, porque isso dá muito difícil, tem que pagar, tem que fazer aquilo, é família, é coisa e tal. É muito mais fácil desistir, né? E aí? É interessante isso que você está falando, porque chama... Eu não sei se vocês já ouviram aquela pregação do Thiago Brunet, que ele fala sobre recalculando a rota. Nossa. Às vezes você tem um lugar onde você precisa chegar, mas você desvia do caminho. É igual o Waze, né? Você liga ali no Waze, lá você tem um destino para chegar, mas você erra o caminho. Você não quer entrar aqui, vou entrar aqui. Então você fica ali, às vezes, dando voltas e voltas e não chega no seu destino, mas uma hora você vai chegar. Por quê? Vai recalcular a rota. E assim, às vezes eu sinto que Deus fez isso comigo, né? Recalculou a rota, me colocou ali nos trilhos. Muita coisa também emocional, né? Você perder um pai é muito difícil. Uma figura. Como eu disse, é questão de resiliência. Por quê? Meu pai, quando eu perdi ele, a gente fica sem chão. Fala, nossa, mas o pai, ele é a segurança de uma mulher, principalmente mulher, né? E você se sente segura com seu pai. E alguns meses depois que eu perdi meu pai, eu tava muito triste, né? Naquela coisa ainda, sofrendo, no luto. E Deus usou uma pessoa para falar comigo. Eu tava num culto e comecei a chorar, não conseguia, sempre tava assim. E a menina chegou para mim, uma colega chegou para mim e falou assim, vem cá, vamos conversar. Aí eu falei para ela, ela falou assim, olha, Deus está falando, né, pedindo para te falar que o seu pai terreno, ele pode ter ido embora. Nossa. Mas o seu pai celestial, que é aquele que nunca vai te deixar, ele tá com você. Emocionada. É forte, porque ela falou isso. O seu pai celestial, ele tá com você, por mais que o seu terreno Porque não nós seja. temos um pai, né, gente? Um Exatamente. Pai E aquilo entrou no meu coração de uma forma que eu fui curada. Hoje eu sinto falta do meu pai. A saudade, ela é normal. Óbvio, né? Mas eu não sofro daquela forma que eu sofria antes, porque eu entendi que o meu pai é o meu pai de verdade, o celestial que nunca vai me deixar. Então, de certa forma, eu fui curada em relação a isso. É forte. Que lindo! Quando E aí? Deus cura, né? Quando Deus cura de verdade, você até lembra daquele sofrimento que você já teve. Sim, mas você lembra de uma outra forma, porque você está consegue curado. caminhar,
mais ele te livre, leve, né? Exato. Consola, ele tá com você. Uau. Entendeu? Ê, mulherada, vou jogar a bola pra cá, mas vocês estão vendo, né? Ó, foi vindo assim, começou aqui, foi pra lá, veio pra cá, tá voltando. E as histórias continuam, vida real. Todas nós temos desafios, todas nós, em algum momento, a gente pensa em desistir. Eu e a Thaís, quantas vezes, minha parceira de igreja, né? A gente vive na igreja, a gente agora levando colchão pra morar lá. Vamos, minha filha, leva o colchão, porque aqui é um lugar que não tem como você sair sem um milagre, né? Sem a vitória, né? Então, assim, minha parceira de igreja ali. E aí a gente sempre conversa muito sobre isso, né? São tantas perguntas, são tantos questionamentos. Quando Deus fica em silêncio, né? Aí você se pergunta, por que meu pai? Por que eu tive que fazer isso? Por que eu? Muitas vezes já parei assim e falei assim, Deus, eu não quero essa missão, eu não quero esse propósito. Por que eu? Por que o senhor não escolheu outra pessoa? Sabe? Porque o processo que eu vivo, só eu sei das minhas dores, entendeu? Pra hoje sentar com uma família, pra orientar. Então a pessoa vai, tá lá, bonitinha, neuropsicopedagoga, grava o podcast. Se eu contar a minha história, ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Ninguém vai querer pagar o preço, Ninguém né? quer pagar o preço, porque o preço é alto. Então, cuide aí da sua história, né? Ouça essas histórias aqui que são todas de superação e se espelhe nisso, né? Busque força. Uma dica que eu posso deixar para as mulheres é o seguinte: comece em Deus. Você tá parada aí, tá triste, tá chateada, tá frustrada, tá ouvindo as histórias aqui. Ei, deixa eu te falar, a primeira coisa que todas as mulheres fizeram aqui, eu tenho certeza do que eu tô falando, foi bater o joelhinho e falar, e aí, Deus, o senhor vai comigo? Você vai me deixar sozinha aqui chorando? O que o senhor vai fazer? Que rumo que eu tomo agora? O que eu faço agora? Eu tenho certeza, só de conhecer a identidade delas, é assim. Então, muitas vezes eu tenho que parar e falar, Deus, e aí? É esse caminho mesmo? O que eu faço agora? Então, o primeiro passo, busque a Deus. Você que é mulher, tá aí em casa ouvindo, né, as nossas histórias aqui, busque a Deus. E aí, meninas, joga pra cá agora, pra elas continuar contando as histórias de superação. E aí? Meu Deus do céu. Minha história com o estúdio foi diferente pra mim. Extremamente desafiadora, né? Inclusive, uma menina deixou na caixinha de perguntas, por que você teve o estúdio? Teve a ideia de ter o estúdio, já que a minha agenda já era lotada. Eu sempre trabalhei pra mim, depois que eu formei, e minha agenda era lotada. Não tinha mais horário, estava extremamente cansada, porque eu ia de um lugar pro outro, eu viajava durante o dia mesmo, a cidade inteira dando aula pras meninas. E extremamente assim, eu ganhava dinheiro, eu era feliz com a minha profissão, mas eu estava saturada, assim, eu não comia direito, porque eu só ficava dentro do carro dando aula, ficava no trânsito o dia inteiro. Eu nunca fui uma pessoa estressada, quem me conhece sabe que eu sou. Eu tenho muita paciência, sou muito tranquila, mas o trânsito tá me deixando irada. E eu falei assim, eu vou para a área do online mesmo, vou infelizmente abandonar minhas alunas, vou ficar só online, para eu ter paz. E aí, Deus fez um reviravolta, surgiu uma oportunidade de ter o estúdio e eu falei assim, eu nunca quis empreender, porque eu sempre achei esse negócio de ter funcionário, CNPJ, essa loucura toda. Eu achava lindo. Eu presto serviço, eu ganho meu dinheiro, não pago nada pra ninguém, tô vibes. Surgiu uma oportunidade de eu ter o estúdio, eu ia continuar tendo as minhas alunas, eu não ia ter que abrir mão delas, eu ia poder ter mais alunas e quadriplicar até mais, e ia ficar quietinha, ia ter um lugar quietinho, eu ia comer, enfim, tem aquela vida de princesa. O sonho de toda mulher, né? Mas parece que não acontece na vida nossa. Deus desafiou demais, tá tudo bem. E aí surgiu uma oportunidade financeira mesmo, que eu ia ter um dinheiro, ia dar tudo certo. Fui lá, aluguei. No dia que foi de Deus, assim, o lugar que eu aluguei era muito melhor do que eu imaginei. No dia que eu aluguei, surgiu a novidade pra mim. Não tem mais o dinheiro. Pra montar o espaço. E pra mim, eu sou uma pessoa que gosta das coisas certinho. Metódica. Eu sou bem metódica com algumas coisas. E pra mim foi uma frustração muito grande, porque eu não sou de dar passo em falso, arriscar demais. Então eu falei, meu Deus, meu mundo caiu, agora eu tô fora. E eu tenho a minha mãe ali, falar, não, Vamos fazer. Segura aqui, vambora. Falei, mas e agora? Ela vai dar certo. Eu dirigindo, eu falei, mãe, e agora? Ela vai dar certo. Nós já alugou. Nós temos um contrato de 3 anos. E aí, pra mim, foi muito difícil. Foi um processo doloroso. Pela minha personalidade. Foi muito difícil. Então, eu tive que fazer dar certo. No braço. Na honra mesmo. Honrar aquilo que eu ia fazer.
Foi muito difícil. E enquanto as meninas falavam, teve um dia, eu até me emociono, que eu falei pra minha mãe, eu falei, meu Deus, que arrependimento, eu só posso estar maluca. Eu tinha uma vida perfeita, entendeu? Eu tinha minhas alunas, eu ganhava meu dinheiro. No dia que eu descobri que eu tinha que pagar o uso do solo, eu falei, não... Eu fiquei muito frustrada, assim. Nossa. Foi um momento de muita dor, assim, eu fiquei muito frustrada mesmo. De trabalhar igual eu trabalhava e não, assim, não ter dinheiro mesmo. Essa é a verdade, não ter dinheiro. E não ter recurso, assim, de ter feito muito mais do que eu podia. E minha mãe falava, tem um propósito. E várias vezes eu falei, Senhor, qual que é o propósito disso? Tipo assim, eu não entendia. E semana passada, eu tava dando uma aula de LPF, uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia fazer. E uma aluna, no final da aula, ela chorou, emocionada, e falou assim, muito obrigada. Nossa. Por esse estúdio, esse lugar tá mudando a minha vida. E chorou. E eu fiquei, na hora o senhor falou assim, é só pra isso. Ai, que lindo. Eu fiquei assim, ela falando pra mim, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Assim, eu nunca imaginei ouvir isso. Então, Porque a gente sofre por algumas... Sabe o que eu descobri? Que a gente sofre por algumas coisas que Deus permite na nossa vida porque Ele quer alcançar outras. Às vezes eu falei pra Deus, Deus, que injustiça! Eu sofrendo porque o Senhor tem que alcançar outras vidas. Mas não é injustiça, é a nossa missão aqui na Terra. Eu jamais teria contato com ela. Essa aluna, o filho dela estuda no berçário em frente o estúdio. Viu o estúdio, ninguém nem convidou ela. Ela viu e falou, oi, que é isso? Deus mostrou a minha. E hoje, ela já tem um tempo que ela tá comigo e ela, emocionadíssima, me falou, muito obrigada, esse lugar tá mudando a minha vida. Ai, que lindo. E falou tantas coisas, eu falei, meu Deus, esse é o propósito. E eu falei pra ela, amiga, esse é o propósito. É difícil, eu pago um preço muito alto por isso. Ela falou assim, faz toda a diferença na minha vida. Que lindo. Mudou a minha vida, ela usou essa palavra. Então, assim, às vezes a gente não entende o motivo de muitas coisas. Eu nem queria aquilo ali de verdade, assim... Eu teria desistido, nem era pra eu Mas de tudo isso vão surgir muitos projetos ainda, hein? Você vai... O Senhor tem colocado pessoas, tem feito, assim, eu tenho tido contato com mulheres, assim, que eu jamais imaginei que ia ter, oportunidades que eu jamais imaginei que eu ia ter. Que lindo. Eu sou testemunha de tudo isso, né, amiga? Eu falei do Encontro de Casais, né? Através da mãe dela. Mas assim, gente, eu já conheci tantas pessoas poderosas, inclusive Dona Grace. Conheci a Grace, conheci várias... fui parar fazer lá na raiz. Conheci várias pessoas. E o tanto que essa menina me carregou durante um tempo que eu precisava dela. Eu falo pra ela que tinha um anjo que impulsionava ela pra cuidar de mim e outro que tava em mim que impulsionava pra cuidar dela, né? E eu falo assim, nasceu uma amizade, nasceu poderoso, aqui, você alcançou poderoso. outras pessoas. Outras pessoas, outras São as e outras. conexões, né? As conexões da Acontece ali naquele estúdio, só quem tá lá dentro. Quem sabe? Pra ver. Realmente é algo de Deus. Dá pra ver. As pessoas... Deixa eu te falar. Teve uma mulher que entrou lá e ela... Oi, tudo bem? Eu queria conhecer aqui e tal. No estúdio não tem a fachada ainda. Então, as pessoas têm que ser convidadas. Mas, às vezes, elas veem uma mulher entra, sai... E elas ficam curiosas pra Tem ver. tanto de mulher que entra e sai aqui. E que esse negócio? Lá, apresentamos o estúdio inteiro pra essa mulher e tal. Ela sentou lá, ela... Tem algo diferente aqui, eu tô tão bem. Eu quero, o que eu tenho que fazer? Eu quero fechar um plano aqui. Essa mulher fechou um plano de 1 ano lá. Meu Deus! As pessoas falam isso. E hoje eu e minha mãe acordamos mais cedo pra gente orar lá. É um propósito toda segunda-feira. E eu falei, Senhor, eu me pauto naquela palavra, que quando a gente cuida dos seus, o Senhor cuida dos meus. Então é isso que eu quero. Eu quero cuidar de todas as mulheres que o Senhor colocar na minha vida e gostaria que o Senhor cuidasse da minha casa, das minhas coisas. Ele está cuidando. Tá de chorar. Ele está cuidando. Deus vai cuidar. Eu realmente... o Senhor falou comigo sobre isso, assim, que quando eu cuido, eu me disponho a cuidar daquela pessoa, de orar por ela. Quantas vezes abraçar, quantas vezes chegam mulheres lá chorando com várias vezes, E né? Deus cuida de você. Exato. E Deus cuida de mim, cuida da minha casa, do meu marido, do meu cachorro, de todas as coisas, né? Gente, amiga, no final do ano, ela me mandou um áudio, gente. Não, pra mim também, tanto. eu chorei. Eu chorei muito, porque foi muito impactante na minha vida, sabe? Porque estar ali é algo que me faz muito bem. E receber aquele carinho, aquele reconhecimento, foi assim tão poderoso, porque eu tava passando por
por os dias mais difíceis, sabe? A gente não faz isso mais hoje, né? Hoje a gente não faz isso, a gente gosta das pessoas, mas a gente não demonstra. Ai, tô na correria. Ai, tô na correria, tô correndo. Mas faça isso, manda um áudio, manda uma mensagem. E foi impactante na minha vida. Na hora que eu peguei o áudio, eu comecei a escutar, eu comecei a chorar disparadamente, porque eu achei muito lindo a palavra, a forma que você falou, sabe? O carinho, a gratidão. Então, eu profetizei naquele momento que Deus, ele vai só vai ali, vai crescer, amiga, que você não vai entender a proporção. Assim como Deus honrou, tá honrando a Grace, Deus vai honrar aquele lugar, vai honrar você, vai honrar sua mãe, Amém. que você não vai entender, você vai ficar assim sem entender. Opa! O que aconteceu? E aí, Carol? Você viu, né? Essas mulheres, Gente, a Carol, a gente tem que deixar ela mais caladinha, porque ela tem tanta coisa pra falar que ela... Mas não, eu acho incrível que é essa conexão nossa, porque às vezes, assim, no natural, a gente não tá vendo o que tá acontecendo. Porque tá acontecendo no espiritual, entende? Tem pessoas que vão ter que chegar aqui, tem pessoas que têm que chegar aqui, tem pessoas que têm que chegar ali, tem pessoas que têm que chegar ali, tem pessoas que têm que chegar aqui. Verdade. E a gente tá vendo algo natural, a gente fazendo uma gravação e tudo, mas a gente não tem a dimensão de onde esse programa vai chegar. É verdade. Né? E aí, Carol? Não, e eu vendo elas falando, eu quero começar por isso, sabe? Eu estava lendo um versículo, tá lá em 2 Pedro 1, que fala o seguinte: que a vontade de Deus é que o Fala favor... conosco hoje, Deus. A profeta chegou. Olha só, que o favor e a paz sejam multiplicados sobre a nossa vida. Nossa. Lá fala graça, né? E você... aí, às vezes, vocês dando os depoimentos aqui e eu vendo, né? Como que vocês chegaram até aqui? Aí vocês falam, não sei. Simplesmente eu cheguei aqui, Deus, né? E eu não sei, assim, isso é graça. Graça é o quê? É um favor imerecido. E aí eu fui buscar no grego a origem da palavra paz. E o que é paz? Que todo mundo busca essa paz, né? A gente quer a paz. E a paz o grego define paz como saúde, abundância e bem-estar. Então, olha só, o que nós precisamos da nossa vida para viver? Graça, favor, saúde, abundância e bem-estar. Então, é o que a gente precisa para viver. E a vontade de Deus é que isso seja multiplicado sobre a nossa vida. Então, eu quero começar falando como que essas coisas aconteceram na minha vida. Não sei, né? Não sei. O favor e a paz de Deus multiplicados. Então, assim... Não sei quem aqui falou que a nossa voz, ela é fruto da nossa dor, né? Foi você? Eu não lembro. Alguém falou, né? Que assim, aquilo que a gente fala é fruto, às vezes, da nossa dificuldade, de momentos difíceis que a gente passou. Então, eu comecei a trabalhar com gestão do tempo por causa da minha dor. Né? Assim, por causa da dor de ter que lidar com essa vida tão sobrecarregada. Então, quando queria ter tudo. E eu, perfeccionista ao extremo. Então, muito perfeccionista. E aí, o nosso horário, né? Eu vou resumir. Não, não é pra resumir, não. Pode colocar tudinho. É porque essa produção, ele conversa comigo, pra mim, entendeu? A gente vai mexer no bolo pra dar tudo certo. Fecha a chave de ouro, vamos. Mas é isso, e aí eu... Ô, produção, não assusta as convidadas mais. Não o raciocínio dela, tá? Eu quero saber tudo que você ia falar. E aí, quando as minhas filhas nasceram, né, principalmente a primeira filha, eu falei, e agora, né? Nossa. Como que eu vou exercer todas as funções, todos os papéis que eu tenho? Como que eu vou conseguir trabalhar fora, ser esposa, ser mãe? Eu até conto aqui no livro que quando minha mãe, eu ganhei minha primeira filha, minha mãe foi passar um mês comigo, que já é, assim, maravilhoso, porque muitas mulheres nem têm uma mãe para poder ficar um mês. É verdade. Mas minha mãe ficou um mês comigo e eu lembro que quando ela foi embora, eu não tinha, na época, secretária, eu não tinha nada. Então, assim, minha mãe fazia comida, arrumava a casa, lavava as roupinhas da bebê, me ajudava com tudo. E aí, quando minha mãe foi embora, eu lembro que eu sentei no sofá e eu chorei, assim... por 1 hora seguida com ela no colo. Acabou meu mundo. Eu falei, agora, o que vai ter de mim? Eu vou conseguir
né? E meu marido viajando muito, então era literalmente eu e minha filha sozinha, né? E aí eu falei, eu preciso, assim, sair daqui, sair dessa inércia, eu preciso aprender algo diferente para conseguir lidar com o meu tempo, com a minha vida. E aí eu lembro que eu pensei, eu falei, nossa, eu acho que eu não vou conseguir nunca mais voltar a trabalhar. Pensei em pedir exoneração do meu trabalho. E aí eu comecei a buscar realmente sobre gestão do tempo. E Deus falou muito forte comigo. A Bíblia fala lá em Salmos 90:12, fala o seguinte, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos um coração sábio. E eu falei, Deus, eu preciso dessa sabedoria em todas as áreas da minha vida. Então, me ensina a contar os meus dias, porque parece que eles estão escorrendo pelos meus dedos. E foi aí que eu comecei, então, a estudar sobre esse assunto. Pensei muitas vezes em sair do meu trabalho, porque eu achei que eu não fosse dar conta de fazer todas as coisas. E nesse contexto, eu vi a graça e o favor de Deus sendo multiplicado sobre a minha vida dia após dia. E a palavra de Deus fala como que a gente multiplica favor e graça? Conhecendo a Deus. Conhecendo a Cristo, né? Tendo revelação do amor, de que nós somos filhos amados, filhas amadas. Então, eu quero deixar essa mensagem para você aqui no final do podcast. Calma, tá chegando o momento da mensagem final. Vai ter mensagem final. Nem que seja pequena, mas vai ter. Eu quero falar que Deus, ele quer multiplicar favor sobre a nossa vida. Ele quer multiplicar a paz. Ele quer multiplicar a abundância. Olha, a abundância já é muito, mas Deus quer multiplicar, Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer em multiplicar essa abundância, a saúde, a paz e o favor sobre nós. Então, o que a gente precisa fazer? Conhecer a Cristo. Parece até assim, nossa, mas só conhecer, sim. Porque quando nós entendemos que nós temos um Pai que nos ama, que cuida de nós, que no nosso sufoco e no nosso clamor, Ele nos ouve, Ele responde a nossa oração. Quando a Grace achou que ela já estava lá, falava, nossa, mas chega, eu tô no meu limite. Aí Aí Deus fala, pera, agora superabunda, né? Deus multiplica favor. Então, essa é a beleza do Senhor, do Evangelho, essa é a beleza de Cristo. Então, eu quero falar para você que Deus tem essa graça e esse favor multiplicado sobre você, sobre nós, né? E como que as coisas acontecem? Não sei. Eu sei que quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais isso é multiplicado sobre a nossa vida. Sim, uau! Gente, nós estamos partindo agora para o final aqui, né? E assim, eu aprendo muito, né, ouvindo. Eu tava ouvindo agora mais cedo alguns psicólogos aqui, neuropsicopedagoga, a gente falando sobre a vida mesmo, o desenvolvimento humano, né? A educação dos filhos, tudo começa lá atrás. Em algum momento você se viu ali, nossa, com essa bebê aqui agora, minha mãe foi embora, não vou conseguir, como que eu vou fazer? Você teve que administrar, você teve que buscar. Deus queria trabalhar algo em você, que é uma mensagem que você carrega hoje para as mulheres, né? Que é na nossa dor mesmo. O pastor Mark Anderson fala muito assim, que é o meu pastor, né, gente, lá da Family Church. Ele fala assim que você, na sua dor, é aonde, na sua maior cicatriz, é uma mensagem que Deus vai te dar autoridade. E eu falo, meu Deus, pra que o senhor faz isso? É muito desafio, né? Então, assim, aqui nós temos história de superação, uma história que nasceu um projeto incrível, né? Eu admiro muito o Rafael, assim, um homem muito inteligente, que carrega também essa mensagem sobre a gestão do tempo. Eu aprendo muito com ele. É algo que eu tenho buscado fazer também na minha vida, sabe? Que é muito importante, que é difícil pra mim, é um desafio. Eu acho que pra todas nós, né? Sim. É um desafio. A gente tem que estar vencendo as nossas batalhas diariamente, né? A batalha aqui na nossa mente, desse sentimento que, não vou conseguir, não dou conta, que as pessoas vão pensar de mim, o que eu vou fazer com esse projeto, como que eu vou fazer isso, que eu tenho 2 crianças, né? Como que eu vou fazer essa mudança, como que eu vou agora daqui pra frente empreender, ser jornalista e mexer, como que eu vou fazer essa mudança agora, desse processo que eu tenho vivido, essa ressignificação. Gente, é difícil. Então aqui realmente é o real, né? Muitas vezes nós, como mulheres aqui, nos sentimos frustradas. Mas o que eu vi aqui na identidade de todas nós, que é a diferença que eu quero deixar para as mulheres, é que nós carregamos Cristo nessa identidade. E quando nós andamos com Ele, deixa eu te falar, você pode passar o que for, que Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar, Ele vai gerar um momento de virar as coisas na sua vida, de fazer acontecer, das coisas darem certo. Problema e dificuldade nós vamos ter sempre, tá? Não tem jeito.
nasceu, viveu, a gente vai ter problema. Só que quando nós temos Cristo, é diferente. Tem que ser leve, tem que ser suave, não pode ser pesado. Então a gente tem que estar ali no meio das dificuldades, mas buscando isso, né? Não, eu tenho paz, eu consigo dormir, eu deito enquanto eu tô dormindo, Deus tá cuidando da minha vida, Deus tá fazendo por mim, né? Então, assim, é vida real, gente, é isso aí. E pra gente fechar aqui o pod da Grace, né? Essa mesa de peso aqui, viu? Meu Deus. Eu quero que vocês deixem uma mensagem, assim, uma coisa simples, mas que vai direto no coração dessa mulher. Por exemplo, Nayara, o que tá no seu coração que você falaria para as mulheres, diante de tudo que você já viveu? O que você quer deixar no coração das mulheres que estão nos assistindo? Qual é a mensagem que Deus colocou aí? É aquilo que eu já falei aqui, né? Se você não sabe o que fazer, ora e não desiste. E confia no Senhor. É Ele que vai estar te orientando, Ele que vai te dar visão, Ele que vai te direcionar. Pega bem isso que eu falei, o versículo de Jó, lá, que fala que bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, hoje, às vezes, você não sabe por que você está passando isso. Você, às vezes, não sabe por que você está passando isso, uma perda, um luto, que, assim, de todas as experiências aqui, o peso maior é o que ela falou, a experiência que ela viveu. Então, assim, eu não consigo nem me imaginar, mas vocês têm noção do que é a graça do Senhor? É trazer, é curar. Eu já passei por um processo de cura, esse para um outro pode. É outro pode. E assim, quando Deus cura verdadeiramente. A cicatriz, ela fica, os pensamentos, os momentos, né? A história, a vivência vai ficar, porque infelizmente não tem amnésia, mas você vai lembrar de algo, mas você vai estar forte, porque Deus está te fortalecendo, e você está passando por isso, porque Deus tem algo para você em algum momento da sua vida. Deus vai te mostrar que você não está passando isso em vão. Então, não desiste, não fica assim, eu tô perdido. Só eu tô perdido? Nossa, só eu tô passando por essa transição? Só eu quero desistir? Não, tem muitas pessoas assim como eu, assim como você, que tá passando por isso, que pensa dessa forma, mas que o principal, não deixe que o espírito esteja longe de você. Não deixe, pede sempre a Deus que não tire, né? Como Davi falou, Deus, não tire o teu espírito de mim, porque se eu estiver sendo moldada, sendo orientada pelo Senhor, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou viver o melhor dessa terra. Aê! E aí, Dani? Olha, de tudo que eu poderia falar aqui, que todas nós temos em comum busque a Deus, né? Busque a Deus, só Ele que pode te direcionar em todas as áreas da sua vida. Como você citou, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você passou por isso? Como assim? Você nunca fez Tão linda desse jeito. Você é tão modelo. Maravilhosa, tão meiga, apareceu lá tão bonita na igreja, falando. Obrigada. Então, às vezes, que eu ia falar, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas você não fez terapia, você não precisou ir no psicólogo. Claro que a gente precisa de ir num psicólogo, num profissional, mas as pessoas, às vezes, não foi uma e nem duas, as pessoas me questionam isso. Eu falo assim, não, meu psicólogo é Deus. Jesus, Deus, o maior psicólogo. Então, tudo a gente tem que recorrer a Ele. Então, o que eu posso deixar de mensagem é busque a Deus, com todas as suas forças, o direcionamento, tudo vai vir dele. E para você também ter resiliência. Né? Na vida a gente precisa ter. Nossa, vai pregar muito essa palavra ainda, hein? Resiliência. Você pode. O que é resiliência? A gente passar por certas coisas na vida, por tudo, mas voltar ao normal. Ter resiliência, é isso. Suportar, né? Suportar e que a gente vai passar aí pelo processo. E aí, meninas? Mensagem final? O que você vai deixar para essas mulheres? Eu quero deixar a mensagem... Qual que é a sua câmerazinha ali do Big Brother? Cadê? Fica lá, então olha lá, vai, olha pra ela e fala. Mulheres. Aquela passagem que fala, quando a gente cuida de Deus, o Senhor cuida dos nossos, né? Quando a gente cuida da nossa casa, quando a gente cuida das pessoas de fora, né? No nosso âmbito de trabalho, o Senhor cuida dos nossos. Quando a gente faz algo pelo outro, o Senhor nos retorna de volta. E também, quando a gente cuida da gente em primeiro lugar, nós mesmos, estou falando como mulher. Sim. O Senhor cuida dos demais. É um efeito cascata. Quando eu estou bem, quando eu estou com o meu psicológico legal, quando eu estou me sentindo bonita, eu sou melhor esposa,
eu sou uma melhor profissional. Quando a inteligência emocional está em dia, todas as outras coisas fluem, né? Então, eu acho que a gente tem que dar o primeiro passo. Quando a gente dá um passo, o Senhor, Ele faz a gente caminhar. Sim. Então, acredito que seja isso. E aí, Carol? Falei que tinha mensagem final? Então, eu lembrei de um versículo que fala, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, assim, aquieta o seu coração e saiba que o Senhor é Deus. E Ele tem alegria em satisfazer os desejos do seu coração. Né? Lança mesmo seu coração diante de Deus e lembra de algo, que nós somos imperfeitos, que só tem um que é perfeito, que é Deus, que é perfeito. Só Ele consegue fazer todas as coisas, só Ele não se abate diante das circunstâncias, mas nós, muitas vezes, nós nos abatemos. E eu sempre falo que, mesmo imperfeitos, o imperfeito feito é melhor do que o perfeito nunca feito. Então, assim, sabe, faça o seu imperfeito dentro das fases da sua vida. Cada um tem uma fase. Nós vivemos fases distintas em cada momento da nossa vida, mas dentro da sua fase que você está vivendo, faça o imperfeito, faça aquilo que você consegue fazer, né? E você vai ver isso, a mão de Deus poderosa, que é perfeita, gerando frutos grandiosos em todas as áreas da sua vida. Uau, elas conseguiram me deixar em silêncio, calada. Que é isso, gente? Uau, gente, vocês me deixaram em silêncio agora. Minha mensagem final. Gente, que lindo, parabéns. Amém. É isso, nós precisamos realmente deixar essa nossa identidade, mostrar essa nossa identidade, porque às vezes a gente pensa assim, sou tão pequenininha, será? Aí você vai movendo, vai fazendo um negócio, vai movendo, vai movimentando, de repente, quando você vê, você gerou um impacto na vida de alguém que você nem tinha, você nem imaginava que você fosse capaz. Né? Então, para você que é mulher, que está aí, eu não sei hoje se você está no melhor momento da sua vida, ou se você está no pior momento da sua vida, ou se você está no meio do caminho, não sei como está a sua vida. Mas o que nós temos a deixar para você é que não desista. Né? É a resiliência, é a coragem, é a ousadia, né? É a nossa organização. Então, não desista. A minha mensagem hoje para vocês, do Coração da Grace, para de ouvir as vozes externas, começa a ouvir aqui dentro de você. Eu sempre tive que fazer muito esse exercício para eu conseguir vencer na vida, para eu conseguir alcançar aquilo que eram os meus sonhos e também eram os sonhos de Deus, porque tem momentos que até a gente quer desistir dos sonhos de Deus. Não, Deus, por favor, para que o Senhor inventou isso? Olha pro Senhor ver. Eu sei que aquela perseguição, aquele negócio aqui, é porque o Senhor vai me colocar para fazer esse negócio, entendeu? Então acontece, olha para dentro de você, né? Os sonhos de Deus para sua vida, quem é você, né? Busque a sua identidade, busque essa ressignificação, essa restauração da sua identidade como mulher e não desista. E assim, você pode estar vivendo a maior frustração da sua vida, não desista. Eu já quis desistir muitas vezes e nos momentos assim mais difíceis da minha vida, onde eu queria entregar o barco, Deus foi lá e falou, não vai entregar, bora junto. Então, mulheres, é isso, sabe? Aqui tem histórias de mulheres de superação que todas nós temos nossos desafios diariamente, todos os dias. Para mim não é fácil também, tá? Todos os dias aí nessa correria, trabalhando, correndo, fazendo, é difícil. Mas eu fiz uma escolha. A escolha é administrar, organizar e colocando cada coisa no lugar e, trabalhando o equilíbrio das bandejas aí e fazendo, porque tem pessoas que estão esperando, que tem coisas que tá na minha vida que outra pessoa precisa e eu não posso parar, não posso desistir. Então, não sei qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito, mas busque descobrir, sabe? E é isso, gente, o Pode da Grace chegou ao final, produção, nós estendemos o tempo aqui um pouquinho, porque, né, gente, olha aqui, 5 mulheres reunidas, né, vocês viram que dá coisa boa, né? Então, gente, beijo no coração de vocês e até a próxima.